com os irmãos, que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 36 ao verso de número 42. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado, outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Por isso, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Deus querido, a tua palavra, Senhor, nos auxilia, alcança, Senhor querido, aqueles que estarão sendo alcançados por esta palavra, aqueles que vão nos ouvir através da internet, aqueles que ouvem, meu Deus, no seu trabalho, onde está sendo mandada essas ondas sonoras, a nós que estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, queremos te agradecer pela vida da tua filha, que está aqui conosco também, esta primeira vez, que o Senhor confirme a tua bênção, a tua graça, o teu cuidado, Senhor. Entra com a tua providência, louvores sejam dados ao teu nome pela tua palavra. Esse texto que nós lemos, irmãos, no Evangelho de Mateus, ele está inserido num dos grandes discursos de Jesus. Jesus, ele é tratado no Evangelho de Mateus como o rei que havia de vir, o rei em que os judeus estavam esperando, e por isso Mateus, quando escreve esse Evangelho, ele trabalha o Jesus como rei pelo menos 8 vezes, e ele cita o reino de Deus por pelo menos 35 vezes. E como ele mostra Jesus como rei, e ele mostra Jesus como o Messias que eles estavam esperando, o Messias que havia de vir, o Evangelho de Mateus trava um contexto mostrando que Jesus é aquele grande profeta que Moisés havia profetizado em Deuteronômio. Moisés vai dizer em Deuteronômio no capítulo 18 que Deus levantaria um profeta maior do que ele, e eles precisavam ouvir esse profeta. Então fica interessante o livro de Mateus, quando Mateus separa todo o livro em 5 grandes sermões, 5 grandes mensagens de Jesus, porque ele está comparando, ou ele está fazendo uma ligação com os 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele separando, ele fazendo essas 5 divisões, ele mostra esses 5 grandes sermões, ligando Jesus àquela grande revelação da palavra de Deus através de Moisés. E Jesus, o primeiro sermão de Jesus, o primeiro grande sermão de Jesus no livro de Mateus é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo sermão de Jesus é o sermão aos discípulos, no capítulo de número 10. O terceiro sermão de Jesus é o sermão acerca das parábolas do reino, no capítulo 13 de Mateus. O quarto sermão em Mateus é o sermão aos fariseus, os ais aos fariseus, onde Jesus diz ai para os fariseus, é o quarto sermão. E o quinto sermão é o sermão escatológico, é o sermão que trata das últimas coisas, aquilo que nós estamos vivendo nesse contexto.
ele vai trabalhar algo interessante acerca de Jesus como rei. Pois um rei, ele tem planos para o futuro do seu reino. Ele não pensa apenas no hoje, ele faz planos para o futuro. E Jesus, como um rei, está fazendo planos e já está mostrando como vai ser o futuro do seu reino, como vai ser o seu reinado dali a muitos anos. Então, no capítulo do número 24 de Mateus, que Jesus está tratando essa questão, nesses versículos que nós lemos, ele faz uma comparação do dia em que ele voltará à terra para buscar aqueles que servem a ele, aqueles que confessaram a ele, confiaram nele como Salvador das suas almas. E Jesus voltará para buscá-los, e Jesus compara que o dia da sua volta vai ser parecido com os dias de Noé. E ele diz nesse texto que nós lemos aqui no capítulo número 24, que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao grande dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E enquanto isso, Noé estava pregando. Pedro vai dizer isso depois no capítulo número 2, a partir do verso número 5. Até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entra na arca, a arca é fechada por fora, Deus fecha a porta da arca, então algumas coisas começam a acontecer, que começam a tirar a paz daqueles homens, porque o céu começa a ficar negro, as nuvens começam a se avolumar, e algo que nunca havia acontecido, que a chuva começa a cair, uma grande torrencial chuva. O texto de Gênesis 6 vai dizer que foram abertas as comportas do céu, e foram quebradas as fontes que estavam debaixo da terra, e a água saía da terra e a água descia do céu. Então e aí eles começaram a perceber que as dificuldades estavam acontecendo. Eles não perceberam Noé na arca, mas quando a chuva começou a cair, a água começou a verter no chão, eles começaram a perceber que as coisas estavam erradas. Então eles foram procurar a Noé, mas já não havia mais como ser sanada a necessidade deles, porque a porta da arca estava fechada. Aqueles que creram na mensagem de Noé estavam dentro da arca, Noé e a sua família, e todos os ímpios que não deram ouvidos à palavra agora estavam perdidos, porque a mensagem de Noé estava se cumprindo, e a mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus nos usa para pregar, ela vai se cumprir um dia, e as pessoas estarão vivendo de uma maneira tranquila, de uma maneira dissoluta, de uma maneira despreocupada, mas Jesus vai ter arrebatado a sua igreja, levado elas para os céus com Ele, e vai ser terrível o que vai estar acontecendo aqui. Mas Jesus trabalha isso, e eu quero trabalhar com os irmãos algumas coisas que aconteceram, que são características do que acontece hoje. Primeiro, as preocupações dos homens naquela época eram exclusivamente terrenas. A exclusividade deles. O texto vai dizer que eles bebiam e comiam, ou comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Na realidade não há problema aqui, porque comer e beber é comum. Todo mundo come, todo mundo bebe, é normal. É preciso sanar a necessidade do corpo, é preciso. Casar e dar em casamento é coisa normal, é mandamento do Senhor. O homem sai da sua casa, e o homem sai da casa do seu pai e da sua mãe, se torna um com a sua esposa, se casam, se dão em casamento, e agora vão viver uma vida nova. É mandamento da palavra. Isso é comum, é normal. A dificuldade, ou o pecado e o erro desses homens, é que eles viviam só para isso. A vida deles era só para isso, para satisfazer os desejos da sua carne.
Mas Jesus ressuscitou e a nossa esperança é nele, na palavra dele e naquilo que ele tem liberado para as nossas vidas, e nós precisamos lembrar disso todos os dias. Era lícito o sentimento desses homens, era lícito, eles precisavam possuir, eles precisavam comer, eles precisavam beber, mas eles só estavam vivendo para aquilo. Eles só queriam viver bem, não importando se estavam ouvindo a mensagem de Noé ou se estavam servindo a Deus, eles não estavam preocupados com isso. A Bíblia vai dizer que o pecado daqueles homens tinha chegado às narinas de Deus, podre às narinas de Deus, e depois Jesus Cristo vai dizer também que os dias que nós estaremos vivendo na modernidade seriam dias terríveis, e Jesus Cristo mostra isso, e ele fala que nos dias de Noé seriam iguaizinhos os dias em que nós estamos vivendo, quando as pessoas têm servido apenas o seu corpo, têm servido apenas Paulo diz que o Deus de algumas pessoas é o ventre, eles querem apenas comer, beber, vestir, casar, e agora descasar muito mais, viver segundo os seus próprios sentidos. Eles querem, como dizem, aproveitar a vida, e Jesus diz que nos dias de Noé é igualzinho o que iria acontecer nos últimos dias. As pessoas já estavam pensando, mas gastar a vida construindo um barco, para que barco? Aqui não tem nem rio, para que barco? Aqui não tem nada. Chuva, o que é isso, chuva? Como é que é? Explica esse negócio de chuva, como é que é? Eu nunca vi, porque o texto, a Bíblia vai dizer que o orvalho, ele subia até 1 metro do chão, depois ele descia e regava a terra, não tinha chuva, porque eles não conseguiam crer que Deus faria chover, como algumas pessoas hoje não conseguem crer que o Senhor Jesus Cristo vai voltar dos céus e arrebatar e mudar o nosso corpo e nos levar para o céu, porque uma coisa que nunca aconteceu, as pessoas serem arrebatadas, como nunca aconteceu chuva naquele período, mas era uma palavra liberada da parte de Deus, e depois nós vamos falar disso, que Noé creu na palavra, mas aqueles homens continuaram vivendo conforme queriam. Igreja, deixa para lá, Jesus, deixa para lá, Bíblia, deixa para lá, eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero comer, eu quero beber, porque amanhã eu vou morrer, e o problema não é morrer amanhã, o problema é morrer amanhã e não ir morar com Jesus que está nos céus. Esse é o grande problema. Então eles queriam viver bem, eles queriam aproveitar a vida, eles queriam possuir, eles queriam juntar tesouros, era isso que eles queriam. Eles eram pessoas gerenciadas pelos sentidos, não importava o que a Bíblia, não importava o que Noé falava, porque Noé era a Bíblia naquele tempo, Noé era a nossa Bíblia naquele tempo, não importava o que Noé falava, importava o que eles sentiam. É como hoje, não importa o que está sendo pregado, não importa a Bíblia, importa o que eu penso, importa o que eu acho, importa o que eu sou. E era desse jeito que essas pessoas viviam, gerenciadas pelos sentidos físicos. E isso é mostrado de uma maneira muito interessante, numa parábola que Jesus conta, no capítulo de número 12 de Lucas, e ele fala de um homem que era muito rico, e ele produziu o seu campo com abundância, muito se produziu, mais do que nas outras épocas, porque ele tinha celeiro, mas o celeiro das outras épocas não dava para guardar o que tinha sido produzido naquele ano. Então o texto vai dizer em Lucas capítulo de número 12, o texto vai dizer que ele pensava consigo mesmo: o que farei? Eu não tenho que recolher os meus frutos. E disse: eu vou fazer uma coisa, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou reconstruir os maiores, e aí eu vou recolher todo o meu fruto e o produto de todos os meus bens. Então eu vou dizer para a minha alma, ou seja, ele vai dizer para ele mesmo, porque não tem contato com Deus. Eu vou dizer para mim mesmo, eu vou dizer para a minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Versículo 19 ele diz: descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse para ele naquela noite:
louco. Essa noite pedirão a tua alma, pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Isso é interessante demais. Olha o que ele diz: eu vou comer, eu vou beber, e eu vou regalar-me, eu vou folgar. Ele está querendo satisfazer os seus sentidos físicos. Eu como, eu bebo e eu descanso, tudo pensando no seu corpo físico, mas ele não está lembrando o que a Bíblia diz, que é Deus que manda a chuva, é Deus que fertiliza a terra, é Deus que manda, tudo de bom é recebido de Deus, mas ele não trabalha, ele não fala com Deus, ele não tem um contato com Deus, eu tenho contato com Ele, a minha alma, os meus sentidos, a minha vida, é isso que ele está pensando. Às vezes nós estamos pensando dessa maneira, mas aí então Deus tem um contato com Ele. Então Deus tem um contato com Ele, porque a despeito das pessoas não crerem, a despeito das pessoas desdenharem da palavra, a despeito das pessoas deixarem a palavra, a despeito das pessoas não acreditarem em Deus, a despeito das pessoas não acreditarem que Jesus vai voltar, mas vai um dia eles vão ter que se relacionar com Deus, e essa relação com Deus não vai ser para salvação, vai ser para perdição, porque o texto diz que Deus se manifesta e diz: louco, essa noite eu vou pedir a sua alma, e o que você tem, para quem será? Algumas pessoas têm vivido uma vida regalada, mas elas são indigentes espirituais. Ela tem tudo o que sana a carne, mas não tem nada que sana a alma, não tem nada que sana o espírito. Lucas trabalha isso também no capítulo de número 21, a partir do verso de número 34, e ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, todos querendo satisfazer os seus desejos físicos, as preocupações desse mundo, a embriaguez, as orgias. E aí Jesus Cristo continua dizendo, porque Lucas está escrevendo palavras de Jesus, e ele diz assim: porque para que aquele dia, ou seja, a volta do Cristo, não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma armadilha, porque para alguns a vinda de Jesus Cristo é bênção, para outros é uma armadilha que vai pego ele. E a armadilha é preparada escondida no caminho, para que o animal, para que aquele que está indo para a armadilha não veja. E o dia de Jesus Cristo é um dia que não consegue se ver, mas é um dia que vai acontecer, e Jesus Cristo diz que é sobre todos os que vivem sobre a terra a armadilha. O dia do Senhor, como o ladrão que não avisa o dia. As preocupações desses homens eram terrenas, mas o texto diz que até que o dia que Noé entrou na arca, alguma coisa está errada, eles pensaram. Alguma coisa está errada, hein? Quem fechou a porta dessa arca? Vocês viram que parou a construção da arca, já construíram, vimos. E quem fechou a porta? Está todo mundo lá dentro. Foi você? Não. Foi você? Não. Porque Deus havia fechado. Isso é bem demais, irmão, não é não? Isso é bem demais. Deus fechou a porta da arca, é Deus que manda construir a arca é a igreja, mas é Deus também que fecha a porta da igreja. É Deus que fecha as portas quando Ele arrebatar os salvos com o Senhor. Aleluia. Noé pregou 120 anos e eles escarneceram. E Paulo vai dizer que os homens desses últimos anos vai ser assim também. Amantes de si mesmo, os seus próprios deleites, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes, ingratos, profanos, traidores, orgulhosos, têm a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Voluntariamente eles se apartam de Deus. Mas mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a dor que pode estar no nosso corpo, mesmo que todas as vezes que as pessoas querem nos envergonhar, nós continuamos crendo na palavra de Deus como Noé.
Mesmo, aleluia, mesmo quando alguém diz, não vai acontecer, não tem, muitos anos eu já escuto falar disso, mesmo quando quer nos envergonhar, mas Noé continuou fazendo a arca, e nós continuamos pregando, nós continuamos falando de Jesus Cristo. Pedro vai dizer, depois de uma das suas epístolas, que os homens diziam assim, mas essa palavra eu já ouço faz muito tempo. Aí Pedro vai dizer que não é que Deus está atrasado, é que Deus é longânimo. Você que me ouve pela internet, você que ouve por essa voz que vai longe, nós que estamos aqui, nós precisamos lembrar que é a longanimidade de Deus, não é o atraso dele, porque Pedro vai dizer que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos ele vai ser para salvos, porque Deus tem um tempo determinado, e quando ele está esperando, quando parece que demora, é porque ele está dando tempo para o arrependimento. Segundo, para a gente começar a encerrar, eles não creram na mensagem de Noé. Noé não deixou de pregar. Noé não deixou de pregar. Noé pregou 120 anos e eles não acreditaram. Pedro diz que eles foram rebeldes na pregação. Eles ouviram a pregação. Eles ouviram a pregação. Não foi deixado de pregar. Sempre foi pregado. Eles não conseguiam, ou eles ouviam, entendiam. Noé pregou durante 120 anos, o pregoeiro da justiça, a Bíblia vai dizer, Pedro vai falar, mas eles foram rebeldes. E eu disse isso esses dias pregando aqui numa das nossas reuniões, que a nossa parte é falar. A nossa parte é falar, a nossa parte é fazer o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê vai ser batizado, quem não crê já está condenado. A palavra que nós pregamos revela o salvo e revela o condenado. O condenado porque não crê, e o salvo porque ouve e aceita a palavra. Paulo diz que a mesma mensagem que nós pregamos tem 2 cheiros. A mesma palavra tem 2 cheiros. Cheiro bom para quem crê e cheiro de morte para quem não crê. Mas nós precisamos continuar pregando a despeito de algumas pessoas não crerem. Olha o que a Escritura aos Hebreus diz acerca de Noé, no capítulo 11, verso número 7. Pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas ele era temente a Deus. Ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A mesma arca que salvou foi a arca que condenou, porque a arca salvou aqueles que trabalharam na construção e entraram nela, mas essa mesma arca condenou aqueles que desdenharam de Noé, aqueles que não creram. O texto vai dizer, pela qual condenou o mundo, mas Noé se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Aleluia, aleluia. E nós precisamos pregar. Paulo diz em Romanos, no capítulo número 10, verso número 17, eu ainda nunca vi arrebatamento, eu não vi Jesus, eu não sei como é que é o rosto dele, não, eu não sei. A música diz que é bonito, mas a Bíblia diz que ele não é bonito. A Bíblia diz que ele não é bonito. A Bíblia diz que ele era desprezado, homem de dores, calejado nos trabalhos, homem de quem os homens escondiam o rosto. Nenhuma beleza dele víamos para que desejássemos dele. Alguém canta que o rosto dele era bonito, mas não era, que não tinha beleza, ele não atraía. Eu não conheço ele, eu não consegui ver ele, mas eu creio pela palavra. E como não tinha chuva naquele dia, mas Noé disse que teria e teve. Como ainda não aconteceu o arrebatamento de ninguém, mas a Bíblia diz que vai acontecer, eu creio que vai acontecer, e nós precisamos pregar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E Paulo diz que Deus quis salvar pela pregação da palavra. Aleluia. Eu creio, por isso falei, eu creio, por isso que eu falo. É por isso que nós entregamos folheto, né, irmão? Porque a gente crê. É por isso que a gente diz, vá lá na igreja, porque a gente crê. É por isso que a gente diz, vá até uma igreja, peça oração, é porque a gente crê. A gente não está vendo, mas a gente está crendo que Deus pode operar. Nós cremos, por isso falamos. Aleluia. Cremos, por isso falamos.
Precisamos liberar os púlpitos da igreja para pregar. Vamos cantar, vamos louvar. É bonito, o Adeildo louva demais, ele sabe disso. Só que é o menino que prega e crê na pregação da palavra, que louva e crê na pregação da palavra. Aleluia! Nós precisamos pregar, tendo pelo mesmo Espírito. Paulo diz: eu creio, por isso que eu falei, é por isso que eu falo, é porque eu acredito, é porque Jesus Cristo mudou a minha vida. Terceiro, agora eu vou encerrar. Primeiro, as suas preocupações eram terrenas. Segundo, eles não creram na palavra. E terceiro, que é uma revelação que nós precisamos entender, que poucos são salvos. Poucos, porque a porta é estreita. A porta é estreita, então poucos são salvos. Apenas 8. Apenas 8 pessoas foram salvas. Foram salvas os que entraram na arca. Jesus Cristo diz no capítulo 13, em resposta à pergunta dos discípulos. Jesus prega e eles dizem assim: mestre, então são poucos que se salvam. Aí Jesus Cristo são poucos, mas lute para entrar pela porta estreita. Aleluia! Poucos que se salvam, e eu estou no meio desses poucos também. Nós estamos no meio desses poucos. A porta larga, dá para passar muitas pessoas de uma vez, mas a porta estreita é um por vez. Porque para a perdição vai-se em grupo, mas para a salvação cada um precisa escolher, aleluia, o seu posicionamento. Esses dias eu ouvi uma história, alguém me contou uma história, eu achei muito interessante, que ele diz assim: para ir para o céu precisa crer em Jesus, mas para ir para o inferno não precisa acreditar no diabo, vai para o inferno de qualquer jeito, não precisa acreditar, simplesmente vai. Aí alguém contou uma história que disse que alguém chegou no inferno e disse para o diabo assim: eu não acredito em você. Aí o diabo falou: não tem problema, senta nessa cadeira pegando fogo aí que eu já converso com você. Porque não precisa acreditar que o diabo existe para ir para o inferno, mas para ir para o céu precisa acreditar que Jesus Cristo reina e que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, e que não é a mãe dele que salva, não é o irmão dele, não é o amigo dele, o apóstolo dele, mas é Ele, na pessoa dele. Aleluia! Para encerrar, irmãos, a arca, ela foi feita de madeira, então ela é símbolo da cruz. A madeira trabalhada da arca e a madeira trabalhada da cruz. As duas salvam. A arca já salvou os que haviam que salvar, mas a cruz trabalhada, preparada, onde Jesus Cristo foi crucificado, nos leva a pensar no seu sacrifício, é o sacrifício dele que somos salvos. Segundo, a Bíblia vai dizer que a arca era betumada, era passado piche nela para que ela não ficasse com espaços para que a água entrasse. E a cruz também foi betumada pelo sangue de Jesus Cristo, que foi colocado ali naquela madeira preparada, mas depois de ter sido açoitado, o próprio sangue dele fechou as aberturas, para que a salvação fosse apenas no nome dele. Aleluia! É preciso achar o reino de Deus na pessoa de Jesus e discernir a salvação em Cristo. Discernir. E Jesus Cristo conta uma parábola de um homem que ele acha uma grande pérola e ele vende tudo e compra a pérola, e Jesus Cristo diz que a pérola é o reino. É preciso se entregar os nossos deleites, os nossos sentimentos, para que nós possamos ser alcançados pelo Senhor, para que possamos ser abençoados por Ele. Eu quero orar, irmãos. Você pode estar me ouvindo por essa mensagem na internet, e é palavra de Deus. Talvez você seja aquele que vai crer para a justiça. E se você conseguir ouvir ela como palavra de Deus, quero que você ore comigo. Você entregue a sua vida para Jesus. Na eternidade nós vamos conhecer você. Talvez nunca conheça você aqui nessa terra, mas na eternidade nós vamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar então. Deus querido, em nome de Jesus.
Senhor, eu te agradeço, Senhor, por poder estar na tua casa e pregar a tua palavra. E eu quero orar também por esta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra, seja pelas ondas sonoras transmitidas no ar aqui, Senhor, ou seja, por essa mensagem através da internet, Senhor. Coloca as tuas mãos, entra com a tua providência, meu Pai. Senhor, esta pessoa que está agora ouvindo essa palavra, está entregando a sua vida para o Senhor, está entendendo, meu Deus querido, que ela tem vivido os seus dias apenas servindo os seus deleites, mas que ela precisa ter uma mudança espiritual, ela precisa conhecer o Senhor Jesus como Salvador, ela precisa trabalhar nessa arca, entrar nessa arca, Senhor, para que possa ser alcançado por Ti e para que possa alcançar o livramento do Senhor. Alcança, Senhor, nesta tarde, escreve o seu nome no livro da vida, entra com a Tua providência, meu Deus, abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, alcança, escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida, entra com a tua providência, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por esses pedidos de oração que estão aqui também, Senhor. Entra com a tua providência, meu Deus, alcança, Senhor, cada pedido já, alcança para salvar, alcança para abençoar. Quero pedir, Senhor, pela vida da senhora Juventina, Senhor, a tua mão, o teu cuidado, a tua graça, entra